Voltando para o nosso segundo bloco, e agora eu vou pedir para você, Karine, explicar um pouquinho, você falou da área jurídica. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais da psicologia na área jurídica, que é uma área nova, assim, não é nova, não é tão conhecida, né, talvez, e que você contasse um pouco como é que funciona a atuação do psicólogo na área jurídica. Claro. Então, Beth, a atuação do psicólogo na área jurídica, ela tem várias interfaces, então ela é bem dividida, né? Ela pode estar contribuindo dentro com as testemunhas, ela pode estar contribuindo ali, né, com o réu, né? Ela pode estar contribuindo em uma diversa área mesmo ali de pessoas que estão envolvidas dentro do sistema tributário, né? Do sistema de justiça. Uma das questões bem principais que hoje o psicólogo vem atuando com mais ênfase é sendo perito, né? E também sendo assistente técnico, né, ali em psicologia. Como que funciona? É nomeado pelo juiz. Isso. O perito ele é nomeado pelo juiz e é aquele psicólogo capacitado para fazer uma avaliação, né? Então ele vai fazer uma avaliação até para dizer aí um pouquinho a respeito sobre a saúde mental daquele indivíduo que está sendo julgado, tá? Agora, o assistente técnico ele vai ter uma nova vertente, então ele vai ter uma percepção no qual o juiz em específico, né, ele não tem domínio a respeito, então ele solicita que seja solicitado um assistente técnico para avaliar o caso, né? Então esse assistente técnico ele monta quesitos, né? Após o quesito, o psicólogo que está ali nomeado pelo juiz vai fazer as perguntas para as pessoas envolvidas e após isso ele faz o parecer dessa situação, né? Normalmente se atua bastante na vara da família. É a área que acho que mais tem procura, a área da família. Isso, é uma grande área que vem crescendo, né? Procurando cada vez mais o psicólogo para poder auxiliar o juiz numa tomada de decisão coerente e assertiva, né? E que cada vez mais os psicólogos estão adentrando ao campo, né? É uma área que poucas pessoas conhecem, porque fica muito fechada nessa questão de clínica, mas que ao adentrar até mesmo numa questão curricular da faculdade, que é Psicologia e Justiça, a gente traz essa demanda, a gente traz mais essa atuação e possibilidade para aquele estudante frente às suas escolhas futuras. E para ele atuar nessa área, ele precisa de uma pós-graduação para essa área jurídica? Para assistente técnico, tem vários níveis. Então, assim, se você é formado já em psicologia, né, e o juiz ele precisa somente de um parecer psicológico e não necessariamente de um especialista, você pode estar ali atuando. Caso ele precise de um especialista, aí você precisa de uma especialidade. E na área hospitalar, como funciona o estágio? Porque a gente sabe que dentro do hospital tem várias áreas, né, vários setores. Vocês que direcionam o aluno, ele passa por várias áreas para conhecer um pouco de cada área. Como funciona essa questão do estágio na área hospitalar? Na área hospitalar, Beth, depende muito da instituição, né, da área do hospital, no caso, né, da instituição. Porque nós podemos estagiar desde a área de psicologia organizacional, que vai trabalhar na gestão ali, no pessoal de RH também, né? Isso, vai trabalhar mais nessa área organizacional, dentro do hospital. E também tem a área de atuação junto à equipe de saúde, à equipe hospitalar, aos próprios pacientes, às famílias. Então, o estagiário ele pode atuar em setores. Vários setores dentro do hospital. Vários setores dentro do hospital, como ele pode trabalhar em determinada área específica. Vamos pensar na área, por exemplo, da cardiologia. Ele pode estagiar na cardiologia, como ele pode estagiar na pediatria, na maternidade, exatamente, UTQ, né, que é a unidade de queimados. Então, ele pode atuar numa área específica. Então, depende da demanda do hospital. Na verdade, o ideal seria termos psicólogo nas diferentes áreas do hospital. Mas porque a gente sabe que a realidade, pelo menos nas cidades do interior, isso fica um pouco difícil para manter um psicólogo em cada área, né? E aí acaba tendo um psicólogo ou dois que atuam nas diversas áreas. Mas o importante é assim, por que eu digo que seria o ideal?
Porque as pessoas que estão ali hospitalizadas, elas estão muito sensibilizadas com aquele momento. Elas estão sofrendo um adoecimento, um tratamento. Então, elas precisam de uma atenção do profissional da psicologia, né? E aí, às vezes, né, um psicólogo só não consegue dar conta da demanda. Né? Então, seria importante, né, ter um psicólogo em cada área, em cada unidade. Mas, independente disso, um profissional dentro da área hospitalar, ele pode dar conta das maiores necessidades, preparar, por exemplo, para uma cirurgia, né, para o pós-cirúrgico, como vai funcionar. Então, tem várias áreas dentro vertentes, isso, dentro do hospital que o psicólogo pode atuar, né? Obviamente que não é, o perfil desse profissional da psicologia é um perfil daquele que vai lidar com questões de adoecimento físico, que vai trazer as questões emocionais e tudo mais. Então, não é todo profissional da psicologia que consegue ou que tem habilidades e competências para atuar dentro do hospital. Na verdade, não é todo mundo que tem essa estrutura. Isso, porque né? lida com sofrimento. Até em instituições, Isso. não é todo profissional que consegue atuar em determinadas situações, em determinadas áreas de uma instituição. Isso. Porque tem que ter o perfil, né? Tem que gostar muito daquela área, porque vai lidar com o sofrimento humano. A psicologia lida, de modo geral, com o sofrimento humano, mas na área hospitalar lida muito com a finitude da vida. Pode ser que hoje você esteja atendendo um paciente e amanhã ele não esteja mais aqui. E aí você tem que lidar com as questões de luto que o profissional também tem, né? E auxiliar e atender a família. A família, a equipe. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em equipe de cardiologista, que o próprio médico ele tinha muita dificuldade quando ele perdia um paciente. E ele me dizia assim, eu fui formado e eu fiz um juramento para salvar vidas. Ele falava, né, eu não me conformo de perder uma vida, porque vai contra o meu juramento. Ao mesmo tempo, não é ir contra o juramento, mas é uma questão humana. Nós somos finitos. É verdade. E às vezes é difícil de aceitar, porque às vezes o profissional, ele é um excelente profissional e ele faz o possível e o impossível para manter aquela vida ou a qualidade de vida das pessoas, né? Mas a gente sabe que chega uma hora que isso se torna impossível. E é interessante que aquele único psicólogo dentro da área hospitalar, ele precisa também, né, ali dar um suporte para esses profissionais que estão de frente com essa situação. Então, é o paciente, é a família e é os profissionais. Né? São todo um contexto inteiro. Eu acho que são áreas bem difíceis de trabalhar, a área hospitalar, a área de algumas instituições, né, que você encontra situações diversas. Então, eu acho que o psicólogo que vai trabalhar nessa área, ele tem que ter uma estrutura emocional muito boa para poder dar o suporte para quem está passando por aqueles momentos, porque às vezes ele passa durante muitos e muitos anos, né? E aquilo precisa de um suporte, de um tratamento, de um acolhimento. Eu falo que essa questão do acolhimento é muito importante, porque às vezes ele ou a família, eles precisam falar com você. Então, eu falo que os profissionais, hoje, a gente profissional da área da saúde, a gente precisa saber ouvir. Isso é muito importante. Eu acho que na psicologia mais ainda, né? Sim. Mais ainda, nós estamos vivendo um momento na sociedade de tudo muito rápido, né? Das coisas serem breves, funcionarem, agilidade. A gente usa o WhatsApp e aperta 1,5 lá para acelerar a conversa, né? Então as pessoas estão muito aceleradas. E isso também é adoecedor. E aí no momento de adoecimento, nessa área da hospitalar, né, é o momento que a pessoa para. Né? E ela precisa de fato ser ouvida, ser acolhida, ser compreendida. E aí é ouvir na velocidade que a pessoa precisa. Não tem como acelerar esse processo. Exatamente. Nossa, foi perfeita na colocação. É isso mesmo. Com certeza. E eu queria saber de vocês como é feito os agendamentos. Por exemplo, uma pessoa vem de uma unidade básica. Ela está precisando passar pelo psicólogo, ela não está se sentindo bem. Vocês avaliam se é o caso para passar aqui no espaço escola
né, no espaço saúde, digamos assim, ou primeiro vocês falam, não, você tem que passar por um profissional, por um psiquiatra? Como é que funciona essa questão da demanda dos agendamentos? Não necessariamente precisa passar por um profissional da medicina para o encaminhamento, tá? Como eu disse inicialmente, nós temos um grande campo de estágio, várias instituições que são nosso campo de estágio, né? Da área da psicologia e de outros cursos também dentro da faculdade. Então, nós estamos priorizando, neste momento de início dos serviços do Espaço Saúde do Vale, né, que as instituições que já são parceiras de estágio encaminhem as pessoas que necessitam de atendimento, que querem um atendimento clínico da psicologia. Então, essas pessoas vêm até o Espaço Saúde do Vale, fazem um cadastro conosco, demonstrando ali o seu interesse por ser atendido no nosso espaço. E aí, posteriormente, nós vamos fazer uma triagem para priorizar os casos mais urgentes, aqueles que precisam de uma atenção psicológica, clínica, com mais brevidade. Então, ela pode chegar aqui e preencher uma ficha que vocês vão fazer a avaliação e vocês vão colocar essa pessoa no grau de prioridade. Isso, dependendo da sua demanda, né? E depois, né, caso a gente verifique e se averigue ali uma necessidade de encaminhamento para outros setores, será feito o encaminhamento, né, para o psiquiatra, para o nutricionista, né? Então, daqui pode sair outros encaminhamentos para a rede. E essa avaliação é feita por quê? É feita por um professor, junto com o aluno? Como é que é feita essa avaliação? Digamos assim, uma anamnese, né? Como é que é feito para ver se realmente é o caso aqui da psicologia ou se é de uma equipe multiprofissional? Como é que é feito essa avaliação ou essa anamnese? Né, no primeiro caso, vem os cadastros, então as pessoas vêm, se cadastram ou por encaminhamento ou pessoalmente aqui mesmo, né, conosco. Depois é feita uma triagem. Nessa triagem vai ser verificado qual é a demanda, né, e quais são os setores que ela precisa de auxílio. Que será feito. Precisa disso também. Isso. Que será feito pelo aluno, estagiário, mas sendo orientado por um supervisor, um profissional. E aí, dentro dessa triagem, é feito a classificação em questão de, não seria gravidade, mas de necessidade mesmo. A partir dessas necessidades são encaminhados para os estagiários e a partir desses estagiários que eles são feitas a anamnese, né, as observações e dentre outras possibilidades de avaliações e condutas dentro do setor clínico. E vocês vão atender crianças, adultos, idosos? Qual que é a população que vocês vão atender aqui na clínica? Todo esse público, desde criança até as pessoas com mais idade, né? Então, isso. Homens, mulheres, isso. Então, de repente uma família que precisa de uma orientação, né? Normalmente quando a gente trabalha com criança ou com pessoas idosas que precisa desse suporte familiar, a gente faz o atendimento à família também. Então basta a pessoa vir, fazer o cadastro, esse cadastro é feito um agendamento e aí vai ser feita uma avaliação para ver se essa pessoa precisa do atendimento de psicologia ou de uma equipe multiprofissional. E caso precise de uma equipe multiprofissional, por exemplo, precisa de um nutricionista ou precisa de um acompanhamento de enfermagem para ver a questão de uma hipertensão, de um diabetes, vocês encaminham aqui mesmo para o pessoal da clínica, da nutrição, da enfermagem. Como é que funciona essa questão dos encaminhamentos internos, digamos assim? Sim, pode ser aqui mesmo, se for o caso, né? Depende da demanda da pessoa, pode ser aqui mesmo, porque a gente já trabalha em equipe multidisciplinar, né? Então, assim, esse diálogo com as outras áreas para nós é muito comum. Então, vocês fazem o encaminhamento também. E se caso precisar de um encaminhamento para um outro profissional que não seja aqui da faculdade, vocês também fazem um relatório e encaminham esse paciente para lá. Isso tem um número de atendimentos, vocês já começaram esse trabalho aqui com os alunos do último ano, né, que já estão aqui na clínica, vocês já estão desenvolvendo
estágio daí, né? Aí é o estágio mesmo. Vocês já estão desenvolvendo esse estágio? É assim, né? Dentro da formação do profissional da psicologia, na área clínica, a gente trabalha um primeiro bimestre de preparação dessas pessoas para o atendimento clínico, a prática, a atuação em clínica e tudo mais, a questão ética, sigilo, etc. E aí eles vão para a atuação clínica, tá? Então, assim, neste momento, nós estamos cadastrando as pessoas que querem ser atendidas, que precisam de atendimento do profissional da psicologia. Então, aí passamos para a etapa, vamos lá, né? Cadastro, triagem, e aí a partir da triagem, aqueles casos que demandam de maior atenção serão chamados para iniciar o atendimento clínico. Com esses estagiários do último semestre, digamos assim? Não, dos dois últimos semestres. Dos 2 últimos semestres. O último ano da psicologia, que é o 5º ano, sempre, Beth, é muito importante ressaltar, sob a supervisão de um profissional da psicologia, que é um professor nosso, né, pertence ao nosso corpo docente, que tem especialização naquela área de atuação. São vários professores, como que vocês trabalham nessa questão? A clínica funciona o dia todo, funciona meio período? Como é que os alunos, porque a gente sabe que tem muitos alunos que são de fora, né? Esses alunos que são de fora, eles fazem um estágio lá, ou algum estágio, por exemplo, o último ano, eles têm que fazer o estágio aqui mesmo no Espaço Saúde? O estágio clínico é sempre aqui no Espaço Saúde do Vale. Tem que ser aqui, no ambiente clínico. Último ano. Então, os alunos de fora, eles se organizam já para estarem aqui. Porque, além dos atendimentos clínicos, eles têm supervisão com o professor, né, que é especializado na área clínica, o supervisor clínico. Então, ele tem que passar por supervisão para os atendimentos. Ele acaba se organizando, né? Tem aluno que vem de outra cidade, vem de manhã e fica o dia todo. Aí, nesse dia, ele tem supervisão, ele faz os atendimentos. Às vezes, ele tem aula no noturno, enfim, ele se organiza para essa demanda, essa necessidade. Essa prática junto com vocês aqui, né? Isso. E aí é uma coisa mais direcionada, é o final da faculdade, então acho que tem que ter uma avaliação, um olhar diferente, né? Do que você fazer, às vezes, um estágio de extensão, né? Um estágio fora da faculdade, digamos assim. A gente chama de estágios básicos, né? Que são os estágios de núcleo comum, que eles fazem o estágio lá na instituição. Né? Então, eles fazem, por exemplo, estágio na área escolar, né? Então ele vai para a escola e faz o estágio lá, ele faz na área social, ele faz na área hospitalar, ele vai para outro espaço fora da faculdade. E aí é mais uma questão de observar, eles observam mais? A observação faz parte, né, do trabalho do futuro profissional da psicologia e do profissional da psicologia. Até as pessoas, às vezes, né, têm aquela ideia assim de que você está me olhando muito, você está analisando. Né? A gente faz observações, né? Então, a observação, enquanto técnica, né? Não só observar, né? A observação enquanto técnica faz parte do trabalho do psicólogo. Então, o estagiário, ele aprende a fazer essa observação no espaço de atuação, seja lá na instituição, fora do espaço clínico, como na clínica também. Então, enquanto técnica, né? E, posteriormente, a observação, e aí ele faz a avaliação institucional, que é uma avaliação da demanda de trabalho e desenvolve esse trabalho de estágio lá na instituição. Aqui na clínica já é outro formato. Outro formato, a Karina pode até explicar melhor. Querendo ou não, aqui a gente também se faz uma avaliação, só que dentro da avaliação ela tem a observação, ela tem a anamnese, ela tem os testes, a aplicação de testes, também para medir QI, né, para verificar déficits de aprendizados, né, então tem essa variedade também dentro da avaliação. Então a avaliação, ela é um composê de vários itens que são realizados dentro dos atendimentos durante as sessões que são divididas. Né? Então, quando os alunos vêm para esse setor, né, então ele tem um indivíduo que ele vai avaliar, vai observar, vai fazer a anamnese, vai aplicar teste quando necessário, houver uma necessidade. Faz um atendimento global. Exatamente. Né? Verificar a rede de apoio daquele indivíduo, né, e expandir, né, ampliar ali os manejos, o repertório daquele indivíduo para que ele possa saber lidar com os sentidos da vida e as suas diversidades mesmo. A Karina comentou de testes psicológicos, né? E ela falou QI.
né? Então, caiu muito no senso comum, né? Testes de QI, teste de QI. Às vezes as pessoas vão lá na internet, um teste de QI. Não é isso. Então, assim, os testes psicológicos são instrumentos construídos para o trabalho clínico e também em outras áreas. Mas não é somente desenvolvimento, né? Sim, e na verdade é diferente, um grandioso em relação à fidedignidade desses testes, a ser um teste que esteja apropriado à nossa população brasileira, né? Então é um instrumento construído de modo científico, tá? Então e também não é só em QI, né? A gente tem testes projetivos, a gente tem testes de habilidades e competências, a gente tem testes de habilidades sociais, vários testes são desenvolvidos dependendo do que a pessoa, dos sintomas. Dependendo daquilo que está sendo avaliado, né? O que vai ser avaliado e como deve se conduzir a partir disso. Por que você precisa avaliar essa questão, né? A partir dessa demanda em específico. Ele precisa de mais suporte, de uma fono, ele precisa de uma TO, né? Para se desenvolver nessa área, para ele conseguir ali ter um bom desempenho, né? E quando a gente fala questões de QI, né? Como a gente mencionou, realmente é por conta que esses testes, eles são instrumentos para o psicólogo aplicar, né? Somente o psicólogo pode fazer essa aplicação. Então, aquilo que a gente encontra na internet não são instrumentos de psicólogos, né? São instrumentos aí que não tem uma lá, exatamente no Dr. Google lá e faz sem critério nenhum. Isso. E o horário de funcionamento aqui da clínica? Olha, atualmente nós estamos com os 2 horários, né, Verônica? Que é a partir das 8 da manhã até o meio-dia, né? E começa novamente a partir das 17 horas e vai até as 21 horas da noite. Então é um horário bem extenso, então dá para as pessoas procurarem. Quem estiver precisando de algum atendimento, pode vir aqui ao Espaço Saúde da Faculdade do Vale, que vai ser agendado e feita uma avaliação para ver se você se enquadra nos atendimentos que são dispensados aqui. Não é isso, meninas? Eu queria agradecê-las por esse bate-papo. Eu acho que esclareceu muito para a população o trabalho de vocês aqui. E gostaria de parabenizá-las também por esse espaço que foi criado aqui com tanto carinho, com essa beleza desse espaço agradável para estar recebendo a comunidade. E deixar as considerações finais para vocês. Bom, eu queria agradecer também a oportunidade, né, Beth, por estar aqui conversando com você. E venha nos visitar, né? Venha conhecer a nossa sala lúdica, venha conhecer a nossa sala de grupo, a sala de atendimentos, venha verificar também os profissionais que estão ali na linha de frente, orientando esses estagiários e os estagiários que estão praticamente preparados para seguir em frente à profissão. Eu agradeço a oportunidade, Beth, desse bate-papo, né? Falar sobre o Espaço Saúde do Vale, que para nós nos enche de orgulho. Você passou pelas salas, o pessoal da equipe filmou aí as salas, né? A nossa recepção e tudo mais. Então, nós convidamos, né? A comunidade a conhecer o nosso Espaço Saúde do Vale e convidamos as instituições que têm parceria conosco a encaminhar as pessoas que necessitam de um atendimento individualizado, um atendimento psicológico. Pessoal, ficamos por aqui e eu gostaria mais uma vez de falar para vocês desse espaço aqui, desses profissionais que têm um acolhimento especial para a comunidade. Então venham conhecer, vale a pena você dar uma passadinha aqui para ver esse trabalho maravilhoso que é desenvolvido por profissionais super qualificados. Obrigada e até a próxima.